Boa noite, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja conosco. Então, vamos começar o nosso evangelho dessa noite, mas antes vamos proferir a prece inicial. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Mestre, amigo, amigos espirituais que nos acompanham nessa noite, somos gratos mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos para estudar mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Rogamos aos espíritos amigos que nos ilumine para que tornar o assunto dessa noite compreensível a todos, irmãos encarnados e desencarnados, e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Bom, meus irmãos, então vamos dar início ao nosso capítulo hoje. Vamos falar do quinto capítulo, que é a primeira bem-aventurança. Os 4 primeiros capítulos, ele trata da fundamentação da doutrina espírita, e o quinto faz parte já das bem-aventuranças, Esse aqui é um dos maiores capítulos, que tem no livro, de Allan Kardec, e nós vamos então resumir para vocês o que consta nesse capítulo. Então, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiças, porque serão fartos. Bem-aventurados os perseguidos por amor à justiça, os que têm fome, os pobres, porque deles será o reino do céu. Então, nosso capítulo começa com essas frases de Jesus, tá, gente? Então, o que nós precisamos entender aqui é que a justiça das aflições. Então, vejam, gente, o que Jesus promete, quer dizer, as compensações que Jesus promete aos aflitos, são para a vida futura, com a certeza do porvir, tá? Isso é já determinado. Aí vem as indagações. Sofrer para ser feliz? Como pode? Será que é para ter mais méritos? Por que uns sofrem mais e outros menos? Por que uns nascem pobres e outros ricos? Por que para uns nada dá certo? Por que o bem e os males são mal distribuídos, As virtudes e os vícios são mal distribuídos? Por que os virtuosos sofrem ao lado de malvados que prosperam? A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência. Mas que justiça é essa? São as indagações. Se Deus é perfeito, justo e bom, por que Ele permite isso? Então, para a gente refletir. Então, gente, olha, as vicissitudes da vida têm uma causa, que é da lei da causa e efeito. Se Deus é justo, a causa também é justa. Tá? Então, o importante é a gente entender que agora que nós estamos maduros, o Espiritismo, como terceira revelação de Deus, ele vai nos ajudar a compreender, tá? Essas injustiças ou essa justiça, a justiça de Deus. Tá? O Espiritismo primeiro veio a primeira revelação de Moisés, depois a revelação de Jesus, quando veio, e depois de 1850 anos, veio o Espiritismo como o consolador prometido. Tá? E é através do Espiritismo que a gente vai explicar um monte de indagações que nós acabamos de falar. Tá? Bom, as causas das aflições, elas podem estar na vida presente ou nas vidas anteriores. Na vida presente, elas são de caráter e da conduta dos que sofrem, por sua própria culpa, seu orgulho, sua ambição, por mau comportamento, por não impor limite a seus desejos, que levam às doenças, As diversas mais variadas, as doenças mentais, os transtornos, Tudo em função de a gente não estabelecer limites, tá? Nos nossos desejos. E aí vem as questões. Quantos casamentos infelizes ocorrem por interesse e não por amor?
Quantos pais infelizes com os filhos por não estabelecermos limite, deixando fluir o egoísmo, o orgulho, a vaidade, não é isso? E com isso, o que é que a gente vai colher? Só ingratidão, né? Então, quem tem o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida, eles devem interrogar sua própria consciência e aí imaginar onde foi que eu errei, tá? Então, portanto, todas as aflições nós devemos a nós mesmos e nós vamos entender bem isso aqui nesse capítulo, tá? Então, o homem, ele é autor do seu próprio infortúnio, mas em vez de reconhecer isso, ele acusa a sorte, a providência ou a falta de oportunidade. Portanto, os males que os homens sofrem provêm dos seus próprios vícios. E qual é a solução? A solução é trabalhar para o seu adiantamento moral, intelectual, na oportunidade que Deus lhe ofereceu em cada encarnação. A lei humana, gente, ela alcança algumas falhas e as pune, principalmente aquelas que causam prejuízos à sociedade e não apenas a quem comete. Deus, ele vê o progresso de todas as criaturas e não deixa ninguém impune, nem nas pequenas coisas, né? Aí vem aquela frase que a gente fala que ética é fazer sempre a coisa certa, mesmo quando ninguém está vendo, né? A gente pensa que ninguém está vendo, tem alguém lá em cima vendo tudo, tá? Portanto, gente, sofrimentos, eles são advertências, eles são experiências, eles são oportunidades para nos melhorarmos, para nos aprimorarmos aqui na Terra. Então, a pergunta que a gente tem que fazer quando tiver um sofrimento não é assim, por que, meu Deus, comigo? Por que isso acontece comigo, né? Então, a pergunta não é por quê, a pergunta é para quê? A gente precisa entender para que veio essa advertência, para que veio essa experiência, né? Para que veio essa oportunidade? Então, realmente, para nos aprimorarmos. Então, a pergunta é para quê e não por quê, ok? E, às vezes, gente, essas experiências, elas chegam tarde, né? Tarde demais. Aí vem aquela frase que a gente sempre fala, né? Ah, se eu soubesse disso, eu teria evitado o sofrimento. Eu perdi meu dia todo trabalhando. Ou então aquela que é pior, né? Eu perdi a minha vida toda, né? Se eu soubesse como é que realmente verdadeiro sentido da vida, né? Então as pessoas às vezes conhecem tarde. Mas ainda bem, gente, que existe o outro dia. Ainda bem que existe a outra vida, que nos dá uma nova oportunidade, tá? Então, aí nós vamos entender que as causas das aflições, elas podem ser as causas presentes ou de existências anteriores. Então, olha só, os males do homem nesta vida, eles podem ser causados por ele mesmo ou estranhos à sua vontade, que ele nem conhece, nem sabe do que se trata, não sabe qual é a causa, tá? Então, vejam, alguns sofrimentos que os homens passam aqui na Terra, né? Perdas de entes queridos que sustentam a família. Como pode? Às vezes tem aquele que é o sustentáculo da família, vê uma doença e acomete, né? E aí a família fica toda perdida, não é? Acidentes inevitáveis, reveses da fortuna, aqueles que estão ricos de repente ficam pobres, né? Aquelas doenças, gente, de nascença, congênita, né? A pessoa já nasce ali doente, não é? Como explicar isso? Doenças que o impedem de trabalhar, de se modificar, de transformar, né? Deformidades, idiotia ou imbecilidade, são esses transtornos mentais. Pessoas que estão próximas da gente, a gente vê que tem um transtorno, né? Tem um transtorno que não consegue ir para adiante, né? Crianças, gente, que morrem precocemente, sem ainda ter feito o bem, e muito menos o mal. Não deu tempo, mas elas morreram precocemente. Então, nesse capítulo, a gente aprende, né, que essas
Essas causas das aflições, por exemplo, olha, os que nascem nessas condições, nada fizeram nesta vida para merecer. Eles se tornam impotentes para modificá-las e ficando à mercê da comiseração pública. A gente vê essas pessoas aí que ficam dependendo do auxílio, né, de bolsa, que ficam, né, que na verdade querem um emprego digno para seguir adiante, mas não tem capacidade, não tem mobilidade, não tem mentalidade, né, para ir adiante. Então ficam à mercê nos programas sociais dos governos, das prefeituras, não é? E vivem assim, né? Então pessoas que já nascem desse jeito que a gente consegue conviver com eles no dia a dia, tá? Então, gente, essas causas que ocorrem anteriores às aflições, ele leva a outras indagações. Por quê? Por exemplo, no mesmo teto, na mesma família, um foi favorecido, o outro não. Um é mais inteligente, um consegue aí prosperar, o outro não, o outro, né? Então a gente vê na mesma família, né? Como pode? Às vezes tiveram toda a mesma educação, a mesma condição, mas um sobressai sobre o outro, não é? Então são anomalias, gente, que nenhuma religião pode explicar, né? Por quê? Porque seria a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, não é? Então eles não conseguem explicar isso. Então, olha, para a gente, se todo efeito tem uma causa, essas anomalias também têm, né? Então, se nós admitimos a existência de um Deus justo e bom, essa causa também deve ser justa e boa, ok? Então, olha, a causa sendo anterior ao efeito e não encontrada nesta vida atual, é porque pertence a uma existência anterior a essa. Se somos punidos, é porque fizemos o mal nesta ou na outra vida. E aí que está a justiça de Deus. A lei da causa e efeito, gente, o de ação e reação, que a gente bem conhece no Espiritismo, o homem ele não escapa das consequências de suas faltas. A prosperidade do mal até pode parecer momentânea, mas se ele não espia hoje, espiará amanhã. Então a gente vê hoje nossa volta a corrupção, né? As pessoas, a violência, como é? Tudo de mal que a gente vê em torno da gente ocorrendo, tá? E a gente vê, nossa, isso é um mal, mas nós temos que entender que esse mal, ele não prospera, ele é momentâneo. Quem fez o mal hoje, ou vai expiar agora, ou vai expiar amanhã numa outra vida, numa outra encarnação, tá? Então a justiça de Deus não falha. Então aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu passado. Então, o que é a expiação do passado? São causas anteriores, né, que eu cometi, algum erro, alguma falha, e que se eu não paguei naquela vida, eu estou pagando nessa agora. Então, são as expiações que a gente vai ter que se submeter, se superar e aprimorar e evoluir com ela. Então, a solução, gente, para quem está nessa vida e que tem erros lá da vida anterior, então é admitir e pedir perdão ao Senhor. Perdoa-me, Senhor, porque pequei, né? E aí tentar se aprimorar, melhorar. Tá bom, gente? Então, gente, olha, o homem, ele sofre nessa vida aquilo que fez os outros sofrerem em vidas anteriores. Então, se ele foi orgulhoso, ele poderá nascer numa condição humilhante. Se usou mal sua fortuna, ele poderá nascer pobre. Se foi mau filho, né? Quantos filhos vão vir para dar problema para ele também nessa vida, né? Então ele vai sofrer a mesma coisa que fez os outros sofrerem, eles em vidas anteriores, né? Então, gente, olha, pela pluralidade das existências, né, é que se explica a distribuição da felicidade e da desgraça desse mundo, entre os bons e os maus, né? Parece que é mal distribuído isso, né? Mas
é através da pluralidade das existências que se explica essa distribuição, né, da felicidade e da desgraça entre os bons e os maus. Na verdade, pessoal, nós só encaramos o problema como se fosse apenas nessa vida presente. Mas quando nós percebemos a pluralidade das existências, nós entendemos que cada um tem o que merece. Nós temos que entender que nós estamos no mundo inferior, retido pelas imperfeições. Tá? Cada vício, cada vicissitude deve se trabalhar para melhorar. Esse é o nosso grande desafio. Tá? Então, meus irmãos, entendamos aqui que as tribulações da vida, elas são impostas aos espíritos endurecidos e ignorantes, mas elas são aceitas apenas pelo espírito arrependido. E esse sim busca o seu aprimoramento. Aqueles endurecidos e ignorantes vão passar, às vezes, uma vida toda do mesmo jeito e não conseguiram se modificar. Então, vamos aproveitar as oportunidades que nós temos a cada encarnação. Então, gente, essas tribulações, elas são expiações do passado, que castiga, e as provas que preparam para o futuro. Tá? Então, expiação é algo imposto, né? Já veio na sua programação espiritual no momento da encarnação, e as provas você pode aqui escolher a viver, né, quando você faz as suas escolhas com o seu livre-arbítrio. Tá? Então, são provas que você vai escolher para viver. E as expiações, elas já são impostas, né? E tem algumas expiações que são também voluntárias. Tá? Deus, gente, ele nos dá a oportunidade da reparação. Então, a cada encarnação, ele nos dá essa oportunidade de nos repararmos. Ai de nós que não aproveitemos essa oportunidade, né? Então, gente, olha, os sofrimentos, eles são provas escolhidas pelo Espírito para a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. É isso que nós precisamos entender. Tirar proveito desses sofrimentos e crescer, se fortalecer com eles, tá? Toda expiação, gente, serve como prova, mas nem toda prova é uma expiação, tá? E como eu falei para vocês, a expiação é algo imposto que já veio na sua programação. E a prova, ela é escolhida aqui devido ao seu livre-arbítrio, tá? Então, gente, essas provas e expiações, elas são sinais de inferioridade que nós vivemos nesse mundo de provas e expiações, tá? Espíritos mais elevados, eles podem solicitar missões específicas para o seu adiantamento, já lá na programação, no momento da reencarnação. E aí eles sofrem designados, porque eles vieram já predestinados a isso. Então, eles podem escolher algumas missões específicas, tá? As expiações, pessoal, são aflições. Expiações são aflições que podem provocar reclamações e a revolta com Deus. Por quê? Porque elas foram impostas para fazer um corretivo, né? De uma vida para outra e cedendo mais uma oportunidade para aquele espírito, né? Então, se ele tirar bem proveito, ótimo, ele vai evoluir. Se não, ele vai ficar do mesmo jeito, né? 100 anos vivendo ali do mesmo jeito. Então, gente, olha, sofrimento que não provocam reclamações, eles podem ser expiações escolhidas voluntariamente. Eu falei isso aqui anteriormente para vocês, né? Então, sofrimentos que não provocam reclamações, quer dizer, o espírito que sofre sem reclamar, né, pode ser expiações escolhidas também, tá? E outros porque são resignação, né, que estão no seu aprimoramento. Os espíritos, pessoal, eles não podem aspirar à felicidade perfeita enquanto eles não estão puros. Eles precisam ser purificados. E para isso eles têm a eternidade, aí são várias encarnações para se purificar. Nesse capítulo a gente viu um exemplo bem típico, né, disso. Agora em tempo de pandemia, por exemplo, a gente viu que tinha um navio lá no Porto de Santos,
que veio de um país aí, eu não sei de onde, mas que estava com passageiro suspeito de Covid, lá no início, né, em março de 2020, quando começou a pandemia. Então, quer dizer, passageiro de navio tomado por uma peste, por uma doença contagiosa, né? E como era o caso dessa pandemia, né? Então, aqueles passageiros lá, eles não poderiam sair daquele navio enquanto não fossem curados, enquanto não fossem tratados, não é? Então, é assim, é a vida espiritual. Você vai conseguir essa felicidade perfeita quando você se purificar. Então, por enquanto, nós estamos ainda no mundo de imperfeições, estamos nos aperfeiçoando a cada encarnação, né? E aproveitando o máximo que pudermos em cada uma delas, né? Então, gente, olha, é nas existências corpóreas que os espíritos se livram das imperfeições. Então, são as oportunidades que a gente tem, né? Viver provas e expiações para nos livrar dessas nossas imperfeições. Então, a cada encarnação vai ocorrer isso. E as provas da vida, gente, elas fazem o homem progredir, né? Se bem suportadas, né? Então, aqueles que conseguem suportar essas provas vão progredir. Aqueles que não vão suportar, eles vão regredir ou se manter do mesmo jeito como estão, tá? As expiações, gente, que são impostas, elas apagam as faltas e purificam o espírito. Então, vejam, já veio aquela programação espiritual, né? Já na encarnação, na reencarnação, já veio aquelas expiações para ele se submeter aqui na Terra, né? Então, à medida que ele vai superando essas expiações, ele vai purificando o espírito, né? Nós aprendemos isso. Portanto, gente, ó, quem sofre deve admitir que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo e não ficar reclamando, né? Então, a cada oportunidade que a gente tem, procure superar esses sofrimentos, tá? Eles vão passar, né? E você tem que estar firme e forte, né? E não ficar reclamando, né? Tem gente que passa mal tempo, vida, dor, passa tempo reclamando, não consegue buscar solução para os problemas, né? Então, a lei do trabalho é a lei do progresso. Então, a gente consegue progredir à medida que os problemas vão surgindo para a gente, tá? Muito bem, gente. Então, aqui a gente falou das causas anteriores e das causas atuais das aflições, tá? Então, nós percebemos que algumas, as atuais são devidas a nós mesmos, né? E as anteriores são devidas a causas estranhas à nossa vontade, tá? Bom, nesse capítulo a gente viu também sobre o esquecimento do passado. Aqui, gente, esse esquecimento do passado ele não é em vão, pois ele traria inconvenientes graves se a gente lembrasse lá do passado, de vidas anteriores. Então, por exemplo, humilhações, vai exaltar o orgulho ou dificultar o nosso livre-arbítrio. Então, esse esquecimento é providencial, tá? Então, quem vem numa encarnação, ele esquece praticamente tudo que ocorreu em encarnações anteriores. O espírito, gente, ele renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu, naquele ambiente, naquela relação de amigos ou os familiares. Tem os espíritos familiares, é naquele meio que ele vai renascer, que é a fim de reparar o mal que lhes tenham feito, né? Então, tem coisa para resolver ainda. Então, ele volta naquele mesmo ambiente, naquele mesmo ciclo familiar, de amigos, né? Deus, gente, ele nos dá o suficiente. E o que é o suficiente? Suficiente, gente, é a voz da consciência e as tendências intuitivas que nos livram dos males. Então, a nossa consciência e essas tendências intuitivas que nós temos, né, na tomada de decisão. O homem, ele traz ao nascer consigo, né, aquilo que adquiriu ou que fez nas existências anteriores. Então, ele traz suas virtudes, ele traz os seus vícios, né, com ele, quando ele nasce. Se está sendo punido, é porque ele fez o mal. E suas más tendências indicam o que ele precisa corrigir. Tudo aquilo que está acontecendo com ele na Terra, que é aquelas má tendências, exatamente aquilo que ele precisa corrigir.
que são as provas ou expiações que ele está sendo submetido para tentar se reparar. Então, quando as boas soluções, elas são a voz da consciência, que lhe dá forças para resistir às más tentações, tá? Então, é da sua própria consciência, tá, gente? Então, olha, entendamos aqui que o esquecimento é da vida corpórea e retorna à vida espiritual, entenderam? Então, o esquecimento vai ocorrer só na vida corpórea. Quando você está na vida espiritual, você relembra todo o passado, né? Então, quando você vai viver essa encarnação, há uma interrupção, então, das lembranças, né? Você não lembra de nada. E às vezes no sono você consegue ainda ter alguma lembrança do passado. Então é a oportunidade que tem ali no sono, bem dormido, né? Porque você ter alguma informação do passado. Mas na vida corpórea, normalmente você não vai ter lembrança do passado que ocorreu em vidas anteriores, tá? O espírito, ele nunca perde a lembrança do passado, o espírito, tá? Mas durante o sono ele pode relembrar, tá? Então às vezes a gente tem aquele sonho que a gente quer entender, oh meu Deus, eu sonhei com alguma pessoa que já morreu, né? Então alguma comunicação pode ocorrer às vezes ali no sono, alguma mensagem, alguma intuição, né? Ela pode vir ali. Por isso que a gente tem que dormir um sono bem dormido, né? Porque ali a gente pode ter também alguma mensagem, alguma informação, alguma intuição. Então, gente, ele sabe por que sofre e sofre justamente. Então, o espírito sabe por que sofre e sofre justamente. Então, esses estão em processo de reparação, tá? Bom, gente, nesse capítulo a gente vê também os motivos da resignação, né? Se, olha, tem que sofrer resignado? Tá, então qual é o motivo de resignação? Então, olha, nesse capítulo a gente vê que Jesus fala: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, Jesus promete, gente, a compensação, mas ele espera do homem a resignação. Tá? As dores deste mundo são devidas ao passado. Ao suportá-las, nós poupamos séculos de sofrimento na vida futura. Portanto, olha, quite a sua dívida na vida presente para assegurar paz e tranquilidade no futuro. E nesse capítulo, interessante, um exemplo bem típico, fácil da gente entender. Tem um devedor e um credor. Então, o cidadão está devendo, vamos supor, 100 mil reais lá para o credor. Aí o credor chega e faz uma proposta para ele. Ó, se me pagares hoje 1/100 da tua dívida, eu perdoarei o resto. Se não pagares, então essa é a oportunidade. Se não pagares, então eu vou estar te cobrando para o resto da vida até você me pagar os 100 mil reais. Aí eu fiz uns cálculos aqui, gente. Olha, 1/100 de 100 mil dá R$1.000. Ó. Em vez de você pagar 100 mil, você ia pagar apenas R$1.000 de uma vez. Aí o que é que o devedor tem que fazer? Ele tem que fazer um sacrifício para arranjar esse dinheiro logo. Uma vez ele conseguido esse dinheiro, ele vai se tornar livre dessa dívida. E uma vez livre, ele vai ficar feliz. E o mais importante, ainda vai ficar agradecido ao credor que lhe deu essa oportunidade. Então é assim, gente, que ocorre na nossa vida corpórea e na nossa vida espiritual. Então, para quem vê apenas a vida corpórea, a dor parece interminável e pesada. Mas a maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas mundanas. E com isso a gente se adquire calma, importante para a saúde do nosso corpo e para a saúde da alma. Tá, gente? Então, esse exemplo aqui que a gente viu do devedor e o credor é interessante porque Deus faz isso com a gente. Ele te dá uma encarnação para você viver e para você sacrificar, né? Pagar suas provas e expiações para você ficar livre, né? Para você se superar, se fortalecer e ficar feliz. Nessa felicidade que você está buscando,
e você vai buscar as dificuldades e depois ficar agradecido a Deus pela oportunidade. Então, esse exemplo aqui foi fantástico, né, que está nesse capítulo, o capítulo 5º do Evangelho, tá? Tá bom, gente? Então, olha, esse é o verdadeiro sentido das palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. São felizes porque pagam suas dívidas e se tornam livres, tá? Mas, porém, se eles quitarem a dívida de um lado, mas se endividarem de outro, eles nunca se tornarão livres. Aquele lá que tinha que procurar R$1.000 para pagar a dívida de 100, se ele for pedir emprestado para outro, por exemplo, né, ele vai ficar endividado com o outro lá, né? Mas aí, gente, para Deus é isso, né? Se você quitar de um lado, se endividar, se você cometer novas advertências, cometer novas faltas, novas falhas, tá? Então, isso aí você vai buscar mais dívida. Então, cada nova falta aumenta a dívida. E com isso aumenta também a punição. Especialmente quando é reincidente, né? Então, se essa punição não vier hoje, ela vai vir amanhã. Se não for nessa vida, ela vem na próxima vida. Olha que interessante, então, a gente procurar realmente a oportunidade que a gente tem, com as advertências que a gente tem, a gente pelo menos superar, crescer, evoluir. Então, gente, olha, entre essas faltas, a mais importante de todas é a falta de submissão à vontade de Deus. A gente sabe os orgulhosos que nem acreditam em Deus, não é? Enquanto os humildes já acreditam em Deus. E isso é a falha, ou a falta mais importante, né, que a gente comete, é não se submeter à vontade de Deus. Tá? Se reclamamos das aflições, se não aceitamos essas aflições, se acusamos Deus, nós contraímos novas dívidas e perdemos os benefícios do sofrimento que já vínhamos tendo. Né? A gente já estava se superando, mas a gente começa a botar a culpa em Deus, né? A gente já está contrariando. Então, a pior delas é isso, é a falta de submissão à vontade de Deus. Né? Então, fé no futuro e submissão à vontade de Deus te encoraja para você avançar na sua caminhada. Tá bom, gente? Então, gente, olha, ao entrar no mundo dos espíritos, o homem, ele é igual a um trabalhador no dia do pagamento. Os felizes que foram na terra, né, aqueles que usaram, né, da vida mundana, nada tem a receber. Então, o que é que Jesus vai falar? Ides e recomeçai, né? Então, aqueles aproveitaram, vamos supor, tem 100 anos, aproveitaram só no bem-bom ali, né, esqueceram da vida espiritual, né? Eles não têm nada a receber. E os outros, sim, eles vão receber o reino dos céus. Tá, gente? Então, olha, o homem, ele pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida na terra. É assim que ele vai abrandar. Então, do ponto de vista espiritual, a vida corpórea é um pontinho no infinito. Um pontinho no infinito, essa vida corpórea, né? Tantas encarnações que a gente tem. O sofrimento penoso passa depressa para quem vê essa vida espiritual. Então, a certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e o encoraja. Então, você vai escolher, você vai reclamar ou vai agradecer, né, a Deus pela oportunidade, tá? Então, aí é o livre-arbítrio que você tem, tá bom, gente? Muito bem. Então, gente, nesse capítulo, como eu falei para vocês, é um capítulo muito grande, é o maior que tem no Evangelho segundo de Allan Kardec, né? Ele tem muitas instruções dos espíritos, né? E muito importante, eu recomendo que depois vocês leiam com calma, que o tempo que a gente tem aqui não é suficiente para falar disso tudo, mas leia esse capítulo que eu achei muito interessante, aprendi muito com ele, né? E aqui, gente, a gente vê o último item, né, desse capítulo, que fala sobre o suicídio e a loucura, tá?
Então, olha, o suicídio e a loucura, gente, eles podem ser evitados com calma, nós falamos anteriormente, com resignação e com fé no futuro, que lhe dão serenidade ao espírito para tomar as decisões. Calma, resignação e fé no futuro. O suicídio e a loucura, gente, eles podem ser provocados pelas vicissitudes do homem aqui na Terra. Né? A gente vê quantos aí não se envolvem com drogas leves, nas mais pesadas, depois vão parar lá no CAPS, né? Que é os dependentes químicos, né? Então, os vícios, né? Tem os vícios os mais variados, né? Eu dei só um exemplo aqui, né? Mas o que é importante, gente, é que o Espiritismo, ele encara essas reveses e essas decepções da vida mundana com alegria e indiferença, os quais levariam ao desespero e às perturbações, não é? Então, isso aqui é interessante, porque é igual, eu tenho um problema na vista aqui no olho, e aí eu vejo um pontinho preto, né? Esse pontinho preto, eu fico olhando ele para cima, para baixo, e o médico falou isso, ó, não fica olhando para ele, que isso não vai te perturbar, né? Então, não fica olhando para esse pontinho preto, que ele já está na tua vista aí, você está com idade, já começa a aparecer uns pontinhos pretos na vista, né? Então, quando eu estava estudando, eu lembrei disso, né? Então, gente, que o Espiritismo, todas essas revés, decepções da vida que a gente tem, né? A vida mundana, então, se a gente encarar com alegria e com indiferença, né? Elas não vão nos levar ao desespero e às perturbações, tá? Então, a causa geral do suicídio é sempre o descontentamento. Então, aqueles que são infelizes num dia e felizes noutros, adquirem a paciência, porque sabe que a felicidade não é constante e a infelicidade também não é constante, né? Então, os altos e baixos, sobe e desce, não é? E a gente, com isso, tem que adquirir paciência, né? A vida humana, ela é apenas um dia na eternidade. Você imagina a eternidade e você tem 100 anos. 100 anos, então, corresponde a um dia na eternidade, tá? Para Deus, então, a nossa encarnação corresponde a um dia. E aí a gente tem essa oportunidade, então, de nos submetermos a essas provas e expiações e nos aprimorarmos, nos purificarmos para buscar a felicidade perfeita, tá? Aquele que não crê, gente, aquele que é abatido pelo desgosto ou pelo infortúnio, ele vê a morte como o fim do sofrimento, o que é pior, né? Então, vejam, a incredulidade, a falta de fé no futuro e as ideias materialistas são as principais causas do suicídio. Tá, gente? Precisamos entender isso. Aquele que não acredita em Deus, que não tem fé no futuro, né? Aquele que se apega às coisas materiais, tá? São os mais propícios a suicídios. E o que é pior, a propagação das ideias materialistas, ela é um veneno para o suicídio. Tá? E os apóstolos, quer dizer, as pessoas que estão propagando essas ideias materialistas, eles têm uma responsabilidade terrível. Eles precisam saber disso. Então, você não pode estar induzindo só as ideias materialistas. Tem que aumentar a fé em Deus e a fé no futuro. Tá? Então, com o Espiritismo, gente, a gente modifica essa visão da vida. A gente já sabe que a alma é imortal, né? Que o espírito continua no processo evolutivo. A gente já sabe disso. Então, para que vai se matar se o espírito é imortal, não é? Então, daí, gente, que vem, olha, a paciência e a resignação que afastam as ideias de suicídio. Paciência e resignação, porque sabe que você está se submetendo a provas e expiações. Mas por isso que tem que buscar o conhecimento, buscar o evangelho para entender esse processo. O Espiritismo, gente, olha, ele nos mostra os próprios suicidas relatando sua situação infeliz através, né, das sessões mediúnicas aí de desobsessão, né? Onde a gente vê os suicidas relatam a sua infelicidade lá. Então, já sabe que os suicidas vão para uma situação bem pior. Tá bom, gente? O Espiritismo também lhe prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe o homem de abreviar sua vida.
Então, não permite isso. Então, ele vai ser punido por isso, tá? Isso é inviolável, né? O espírito, gente, ele será tão feliz quanto mais infeliz e resignado ele for aqui na terra, né? Por isso que a gente vê, né? Bem-aventurados, né, os aflitos, porque serão consolados, tá? Então, essas infelicidades que a gente submete aqui na terra, tá? São provas e expiações para a gente poder evoluir e crescer, tá bom? E os felizes da terra são aqueles que não viram o lado espiritual, viveram só um mundo terreno, né? E esses serão, então, lá na frente, eles vão ter a prestação de conta, tá? O suicida, gente, ele foge de um mal para cair em outro pior ainda. Então, ele pensa que se suicidando, ele se livra do sofrimento aqui na Terra, mas lá no mundo espiritual é pior ainda o sofrimento, tá? Então, esses vão tardar um pouco ainda para retornar, precisam trabalhar bem o espírito, ele poder reencarnar novamente, tá? Quando todos forem espíritas, não haverá suicídio. Então, gente, quando a gente vê o espiritismo como terceira revelação, em que ensina a vida espiritual para a gente, tá? Então a gente vê quantos suicídios o espiritismo já não evitou, né? Mas a gente sabe que o futuro que nos espera é esse. Quando todos forem espíritas, não haverá suicídio, porque não vale a pena, tá? Não vale a pena esse suicídio, tá bom, gente? Então, olha, foi isso que nós organizamos para vocês, tá? Um capítulo grande, eu recomendo depois que vocês busquem a leitura, que tem muito mais informações que eu não consigo trazer nesse exíguo tempo aqui, tá bom? Muita paz a todos.